Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí, tratando aí sobre vários temas, inclusive envolvendo as eleições. E vamos continuar aqui conversando com os pré-candidatos, né, que vão, né, certamente entrar na disputa em 2024, aí em outubro. E agora, conversando aqui com o Arthur Santos, ele que é pré-candidato a vereador pelo PSTU em Caçapava, e vamos tratar aqui, né, sobre vários temas aí envolvendo a nossa cidade vizinha, né, uma vez que o Mesa de Debates e eu, né, somos, né, de São José dos Campos. Então, sem muita demora, Arthur, por favor, fale um pouquinho de você antes da gente começar. Boa noite a todos. Agradeço o espaço aqui, Guilherme, o espaço do Mesa de Debates aqui que está concedendo a essa entrevista, né? Eu sou o Arthur Cesário dos Santos, eu tenho 41 anos de idade, sou casado, pai de 2 filhos, né? Também sou trabalhador metalúrgico, né? Sou dirigente do sindicato dos metalúrgicos, dirigente licenciado por conta de ser pré-candidato a vereador na cidade de Caçapava, né? E eu sou natural de Santo André, nasci na cidade de Santo André, onde eu vivi até meus 14 anos de idade. Fui morar na região de Piracicaba, numa cidade bem pequenininha do interior chamada Santa Maria da Serra, onde eu vivi dos meus 14 anos até meus 19 anos de idade, né? E onde eu fui começar a minha carreira profissional quando eu fui para Curitiba, em 2001. Fui morar em Curitiba, fiquei pouco tempo lá. Em 2003, eu venho para Caçapava também, a trabalho, né? Onde eu vivo até hoje, né? Na cidade de Caçapava, cidade que me acolheu, né? Eu sou militante do PSTU desde 2016, partido ao qual eu sou presidente na cidade de Caçapava, sou presidente de diretório aqui na cidade de Caçapava, do PSTU, né? A minha militância começa, né, com acreditando, né, que é possível a transformação dessa sociedade capitalista em que vivemos, né, onde o rico tem tudo e para o pobre nada além das migalhas. E é com esse sentimento que eu milito no partido PSTU, porque eu acredito na construção de uma sociedade socialista por uma sociedade mais justa e igualitária a todos. Perfeito, Arthur. E, né, começando aqui o nosso bate-papo, né, qual que é o objetivo aí da sua pré-candidatura, né? Por que você resolveu aí lançar o seu nome, o partido aí escolheu? Sim, Guilherme, nós apresentamos nossas candidaturas em várias cidades no Brasil, né? Dialogando com a massa, né? E o PSTU não mente para a massa, né? Não mente para os eleitores, não mente para os cidadãos, não mente para a população, que nós acreditamos que a mudança, a melhora na vida da população não vem via urna, né? Só um movimento revolucionário em nosso país que pode mudar essa situação em que vivemos hoje, porque vai ano, vem ano, eleição, muda somente os nomes, os partidos políticos, as bandeiras, e a vida do trabalhador, da população menos privilegiada continua a mesma coisa, né? Por exemplo, na cidade de Caçapava, é uma cidade muito conservadora, reacionária, né? Onde se eu consiga ser eleito, você acha que o PSTU, por ser um partido revolucionário, nós vamos conseguir aplicar a nossa política na cidade de Caçapava? Um projeto? Porque aqui nós vamos tocar a ferida da burguesia, né? Um dos programas do partido, por exemplo, é a tarifa zero, e onde você já cutuca diretamente a burguesia
né, envolvida nesse setor, transporte, né? Lembrando, a cidade de Caçapava, transporte urbano é sucateado. Tempos atrás, ônibus desgovernado, atropelando o idoso e matando no ponto de ônibus, né? Além de ser caro a tarifa, ainda o transporte péssimo. E nós não vamos mentir para a população, né? Eu, nessa tarefa de pré-candidato, eu digo que é só com a organização da classe trabalhadora, do menos privilegiado, que nós vamos conseguir conquistar as demandas que é da nossa classe. Como eu disse, um vereador não vai fazer a diferença dentro de vários. Todo projeto que nós for votar, vários partidos de direita estão inseridos, infelizmente, nas cadeiras, nas câmaras legislativas, no executivo. Então, é somente organizar a classe. Nós, como pré-candidato, como militante do PSTU, nós não acreditamos em urna, nós não acreditamos em eleição, nós aproveitamos esse momento para dialogar com a classe. E não existe outro caminho a não ser um levante da classe contra esse sistema que existe hoje. Hoje, o papel do PSTU, dos militantes, dos pré-candidatos, das figuras públicas, é organizar a classe trabalhadora em prol dos seus interesses, em prol de suas demandas. Porque muitos vêm com propaganda, saúde, educação, né, segurança, mas nós vemos que nada melhora, nada melhora. Por exemplo, se a população quer melhora na saúde, tem que se mobilizar, tem que se organizar, e a luta pela saúde. Se a população quer melhora na educação, tem que se mobilizar, tem que se organizar por melhora na educação. Não vai ser via urna que nós vamos conseguir mudar a situação em que vivemos. Infelizmente, temos que ser realistas com a situação, que vem a eleição, passa a eleição e a situação continua a mesma. Novamente aqui com problema, né, na questão do microfone, peço desculpa. E Arthur, né, falando aqui um pouco aí dos problemas de Caçapava, né, e a gente não pode deixar de falar, obviamente, da questão da construção da termoelétrica, né, que está aí no imbróglio aqui, né, estão querendo, né, avançar aí nessa questão da construção. Como que o PSTU enxerga isso, né, aí de Caçapava, né, na questão da termoelétrica, né, e como vocês vêm atuando nessa luta? Guilherme, esse tema de meio ambiente era um tema que anos atrás grande parte da população não estava nem aí para esse tema, né? Não mobilizava, não, acho que a consciência, né, não estava pensando no aqui e o agora. Daí você vê a situação climática em que vivemos, que está cada vez mais degradada, né? Está chegando uma situação do não mais retorno. Chegou uma situação que você não consegue mais voltar o meio ambiente da forma que era antes, né? Então, é uma discussão onde os partidos políticos, sindicatos, começaram a se inserir nessa discussão, de forma de organizar a população contra qualquer projeto que venha causar danos ao meio ambiente. Em Caçapava tem isso na atualidade aqui da cidade, né, que acontece. Essas empresas vêm viajando o Brasil inteiro, atrás de tentar instalar esses monstros poluentes, né, e chamada termoelétrica, né, e esse tema bate na porta de Caçapava agora, nesse momento já tem um tempo, né, que tem essa movimentação, mas ela está, né, ela está em vigor, e está em vigor muito forte, porque parte da população, porque nesse país aqui, Guilherme, toda desgraça vem com promessa de emprego. Você pega, mudando um pouco aqui de foto, reforma trabalhista, reforma da Previdência veio com o quê? Promessa de emprego, nós vemos que não gera nada. E a termoelétrica também vem do mesmo jeito, falando que vai gerar emprego, isso, aquilo, né, para tentar convencer, ter convencimento, ter apoio público, né, com essa promessa de geração de emprego.
né? Então, começou uma resistência por parte de movimentos ambientalistas, alguns setores, por exemplo, setor turismo, da agricultura familiar, né? E sindicatos e partidos políticos são inseridos nessa luta. Por exemplo, o PSTU é um deles. Sindicato Metalúrgico também uma das entidades que está inserida nessa luta. Nós entendemos, Guilherme, se esse projeto for concluído, será um terrível ataque primeiramente, contra o meio ambiente e para a população do Vale do Paraíba, porque não é somente em Caçapava que teremos danos caso esse projeto seja concluído. Estudos apontam que no raio de 100 quilômetros ao redor da termoelétrica tem os impactos, né, causados pelos danos ambientais por esses projetos, por essas termoelétricas. Né? Então, a poluição é muito grande, porque é a partir de queima de combustível fósseis, né? No caso aqui o projeto é de gás natural, né? Isso emite tonelada, né, de gases nocivos à atmosfera, à camada de ozônio, e aumentando assim, ainda aumentando o buraco na camada de ozônio, que já é um debate que já vem há anos, né? E aumentando aquele efeito estufa que existe hoje. E também a água, porque o projeto, ele visa captar a água do Rio Paraíba, né? Milhões de litros de água, a fim de evaporar essa água, a fim da pressão da água evaporar, mover as turbinas e assim gerar a energia elétrica. Então, quer dizer, além dessas emissões de gases poluentes na atmosfera, também a água do Rio Paraíba também está também nessa degradação do meio ambiente. São milhões de litros de água que vai ser usada a fim de evaporar e transformar em energia elétrica. Então, aqui nós estamos falando, Guilherme, uma mini Cubatão, né? Aqui no Vale do Paraíba, a região já não é muito propícia por conta que nós moramos no vale, né? Então, aqui nós estamos falando de chuvasca, né? Nós estamos falando de pessoas não poderem nem mais colocar uma roupa no varal, porque aquela fuligem cai o tempo todo, né? A questão da água, várias cidades do Vale do Paraíba são abastecidas pela água do Rio Paraíba para consumo, então tem tudo esses impactos, né? No dia 31 de janeiro, tinha uma audiência marcada. A Justiça, ela determinou a suspensão via liminar da licença ambiental que estava em curso e também dessa audiência pública, porque o juiz entendeu que num processo desse, a audiência pública ela é fundamental, e não se teve tempo para análise desse projeto, um projeto monstruoso, muito grande, né? E é o que? A audiência pública é nada mais, nada menos que essas empresas chamam audiência pública a fim de convencer a população a aceitar esses monstros na cidade, né? Então, nós acreditamos que nós podemos derrotar esse projeto nessas audiências públicas. E está ocorrendo em várias cidades do Brasil a derrota desses projetos via audiência pública, né? O que faz é nós lotar as audiências públicas, não deixar a empresa apresentar, nós levar pessoas, lógico, capacitadas também, a estar dialogando com a população, né? Sobre os danos, os impactos, né, que essas termoelétricas podem causar onde elas são instaladas, né? Então, nós achamos que podemos derrotar esses projetos na audiência pública. No dia 2 e dia 4 de julho, tem novas audiências públicas aqui na cidade de Caçapava, agendada. Que a empresa, se não me engano, o nome Natural Energia, convoca essas duas audiências públicas a fim de tentar convencer a população que vai ser benéfico, né, para a população, esses monstros poluidores na cidade, né, e nós vamos de novo se movimentar, vamos organizar na cidade, vamos entregar panfleto na cidade, carro de som, convocando a população, falando com a população os danos causados sobre essas termoelétricas,
convocando a população de Caçapava para essa audiência pública, e nós continuamos firme e forte nesse movimento contra a instalação. E não é um movimento que tem que parar em Caçapava, Guilherme, porque se eles não instalar aqui em Caçapava, eles vão nas cidades vizinhas, né? Vão em São José, Taubaté, eles vão procurar algum lugar. E mesmo assim, nós temos que continuar mobilizados, independente do lugar que for, a fim de derrotar esses projetos aí, que é terríveis ataques contra o meio ambiente, a população que mora ao redor desses monstros aí. E, Arthur, quando a gente fala aí da questão ambiental, né, a gente tem que fazer o seguinte debate, né, agora saindo um pouco, né, da questão da termoelétrica, né, de qual é o programa que a gente, né, precisa para responder essa crise, né, profunda que nós estamos vivendo. E a pergunta que eu faço é possível dar uma resposta ao problema ambiental por dentro do capitalismo? Olha, Guilherme, ótima pergunta. Nós cremos que não é possível, porque você vê o que acontece no Sul, tudo o que aconteceu no Sul, aquele desastre que aconteceu, a própria mídia burguesa, ela prega como se fosse um desastre ambiental, mas nós sabemos que não é ambiental isso. É um desastre programado, é um desastre que lá atrás ele foi avisado, porém, o que o capitalismo prega, Guilherme, é a geração de lucro acima de tudo. Não interessa se vai degradar o meio ambiente ou não, né? Não interessa se vai, de certa forma, impactar a saúde das pessoas, né? E nós acreditamos que não. Dentro desse sistema capitalista que vivemos, Guilherme, não tem jeito, né? Não tem jeito, porque o lucro está acima de qualquer outra coisa, né? Você vê, né, um desastre, por exemplo, o sistema público de saúde. Como é que vários problemas são causados, problemas de respiração, pulmonares, problemas de pele, são causados a fim dessa poluição, e quando você vai procurar o sistema público de saúde, que é o que nós defendemos, você sabe que ele está sendo sucateado. Ele é sucateado a fim de promover o sistema privado de saúde, a fim das pessoas procurar o sistema privado de saúde. Aí imagine, se você não se atentar ao que vem ocorrendo, amanhã ou depois você precisar do sistema público de saúde, você está ferrado, você vai morrer, porque está cada vez mais sendo sucateado o sistema público de saúde, e cada vez mais vem o clima, o ambiente, né, o clima no nosso mundo, ele está cada vez mais degradado, Guilherme. Existe um estudo, eu estava até numa reunião hoje com o Toninho, um dos militantes do PSTU, onde ele apresentou que existe um estudo que já existe até uma mudança no núcleo da Terra. E aqui nós não estamos nem falando de terremoto, furacão, chuvas, né? Nós estamos falando de mexer até no tempo do dia e noite, né? Aquelas 24 horas que é normal que tem hoje, sabe? Até essa mudança nesse tempo do dia, da noite, né? O quanto que o capitalismo degradou o meio ambiente a fim de garantir seus lucros. Então, Guilherme, nós acreditamos que dentro dessa sociedade capitalista em que vivemos, não tem jeito, chegou ao ponto de não mais retorno na situação climática, na situação do meio ambiente, e se continuar esse sistema capitalista em que vivemos, a tendência é só piorar. Aí nossos filhos, nossos netos vão sofrer mais do que nós estamos sofrendo hoje. Certo. E, Arthur, né, continuando aqui a nossa conversa, né, um outro problema que aconteceu, né, que eu considero bastante grave, né, em Caçapava, que eu acompanhei, não consegui fazer a entrevista, né, que eu gostaria de fazer com a pessoa, no caso seria a Dandara, né, a demissão, né, arbitrária da vereadora Dandara, né, de Caçapava, uma das poucas vereadoras que, né, participa, né, na luta, apesar, né, de várias questões que a gente pode ponderar aqui.
e, né, foi demitida de forma arbitrária pela prefeita, né, de Caçapava. Como que você e o PSTU enxergou esse ataque, né? Primeiramente, vale ressaltar que a atual prefeita da cidade de Caçapava, Pétala, ela vem atacando constantemente os servidores públicos municipais da cidade. Ela ataca o sindicato, ela não quer dar liberação para os dirigentes sindicais poderem organizar esses trabalhadores, esses servidores municipais, né? É uma truculência muito grande que ela faz com os servidores, e chegou esse fato de que a Dandara, que é vereadora na cidade de Caçapava, e além de vereadora, ela também é assistente social. Mas fala porque por mais que ela foi exonerada, mas tem um processo de reintegração dela. Então, para nós, ela é assistente social na cidade de Caçapava. A prefeitura alega que a Dandara ela estava exercendo funções legislativas enquanto estava com seu ponto aberto enquanto como assistente social. É esse argumento que a prefeitura soltou, a nota que ela soltou defendendo essa demissão arbitrária. Nós acreditamos sim que é uma demissão, uma perseguição política, né? Por mais que a Dandara ela não é de um partido de esquerda, mas ela sempre está nos movimentos de luta. Ela esteve junto com nós na luta contra o fechamento, contra o calote da MWL, né? E ela se insere, sim, em vários movimentos de luta aqui em Caçapava, né? Por mais que é de um partido de direita, mas ela se insere nas lutas e ela estava firme na luta também em frente a melhores condições de trabalho, melhores condições salariais para os servidores municipais da cidade de Caçapava. E nós entendemos que sim, é uma perseguição política, né? E nós do PSTU, qualquer partido que seja, qualquer candidato, nome, sigla, cor da bandeira, que ataca os trabalhadores, nós seremos radicalmente contra. Então, nós estamos junto com a Dandara nessa luta, né? Já mandei para ela que ela pode contar com o PSTU nessa luta, e ela também é advogada, se eu não me engano, muito bem instruída também, deve estar correndo o processo. Nós torcemos que ela seja, assim, reintegrada e torcemos que essa reintegração dela, se cumprida, dê um basta na atuação, nessa postura da prefeita aqui da cidade de Caçapava. Porque parece que houve até rumores, não vou afirmar nada, que parece que ela contratou uma pessoa, que foi a pessoa que fez a denúncia da Dandara, e após a exoneração da Dandara, essa pessoa pediu a exoneração da prefeitura de Caçapava. Então fica meio que claro, sabe, uma perseguição política assim orquestrada aí pela prefeita de Caçapava. Certo. E, Arthur, conta um pouco aí pra gente a questão da liberação sindical, né, que você, né, no sindicato aí dos servidores municipais de Caçapava, que teve esse problema aí que você falou. O que aconteceu? Aqui o Guilherme, nessa parte de aqui de servidores de Caçapava, quem mais interage aqui é a CSP Colutas, que o servidor de Caçapava ele é filiado à central CSP Colutas, né? Então, é mais eles que estão por dentro, que a campanha salarial foi uma guerra. A prefeita não queria dar nada, né? Eu acompanhei meio por detrás dos bastidores, eu não me aprofundei tanto nessa caminhada. Mas, assim, eu ouvindo os companheiros que estão mais por dentro dessa situação, que são companheiros também militantes do PSTU, estão à frente dessa luta, que foi uma dureza, né? A campanha salarial, né? A luta para a prefeitura reconhecer os dirigentes do sindicato do Sindserv de Caçapava, né? Que ao pouco é um sindicato que ficou muito tempo na mão da burocracia da CUT, né? E é um sindicato que no ano passado a CSP Colutas ganhou a eleição. Então é um processo que está em reconstrução, né?
Ou seja, era um sindicato pelego, que não dava trabalho nenhum para a prefeitura, e a partir do momento que a CSP com Lutas toma como oposição, ganha essa eleição, que aí sim começa o movimento e coloca o sindicato a serviço dos trabalhadores do municipal. E é onde a prefeitura viu, enxergou que há uma pedra no sapato deles na atualidade, e é onde a prefeitura tenta, de alguma forma, atacar os sindicatos servidores municipais aqui da cidade de Caçapava, onde continua firme e forte, como eu disse, está em reconstrução, né? Mas o sindicato hoje está no caminho da luta, está um sindicato a serviço dos trabalhadores municipais da cidade de Caçapava. Certo, perfeito. E recentemente aí teve uma greve, né, dos servidores municipais, né, em relação, né, à questão de direitos, salário, né, o que foi reivindicado? Olha, Guilherme, eu vou ser sincero com você, eu não estou me recordando dessa greve, porque é tanta coisa na cabeça, esse sindicato metalúrgico, né? Muita partido, essas coisas. Eu não estou me recordando profundamente dessa greve, eu não posso nem te dizer com relação a isso, tá? Porque eu não quero passar uma informação aqui que eu não sei. Mas essa greve aqui, eu não estou me recordando dessa greve que houve por aqui. Arthur, né, continuando aqui a nossa conversa, recentemente aí, né, vocês postaram a questão, né, de serem contrários ao aumento de número de vereadores em Caçapava. Conta um pouco mais sobre essa questão, né, o que está rolando e tudo mais. Então, Guilherme, você vê na cidade de Caçapava, é uma cidade pequena, né? Que já tem hoje 10 vereadores, né? Na Câmara Municipal, e baseado no censo da cidade, que hoje consta mais de 92 mil moradores na cidade, há garantido 11 vereadores. Na cidade de Caçapava garante, né, 11 vereadores. Mas nós achamos que não adianta de nada encher a Câmara Municipal de pessoas, de vereadores, para ficar lá dando nome de rua, nome de quadra esportiva, e não faz nada em prol da população. Por exemplo, a saúde pública em Caçapava, ela está sucateada. A fila por espera de exame, cara, muitas pessoas, principalmente as idosas, morrem esperando os exames. Transporte público, como eu disse, sucateado, ônibus governado atropelando idoso e matando um ponto de ônibus, né? A educação também, por exemplo, a educação infantil, existe pouquíssimas creches na cidade de Caçapava, né, para atender o pai e a mãe que queira deixar a criança na creche para poder trabalhar. Infelizmente, hoje não atende, né? Então, quer dizer, de nada adianta, Guilherme, você encher uma Câmara Municipal de vereadores se não vai trabalhar em prol da população, porque 3 anos tudo quieto, calado, e quando chega ano de eleição, ressurge tudo, né, das cinzas, né, a fim de pedir voto. E nós achamos que, por mais que nós falemos assim, 11, né? A chance, aumenta uma chance de nós eleger, mas nós vamos aumentar gasto com Câmara Pública, né? Gasto, né, com a folha de pagamento de um vereador a mais. Enquanto isso, as demandas da população não estão sendo atendidas, né? Então, nós acreditamos que é muito vereador para uma cidade, Caçapava, que não se avança em nada. Você vê Caçapava, Guilherme, ela fica entre São José e Taubaté, e você vê o tanto que essas duas cidades desenvolvem, e Caçapava, ela virou cidade dormitório, onde as pessoas somente dormem aqui e vão trabalhar em outras cidades. Então, quer dizer, muito dinheiro gasto com a Câmara Municipal, muito dinheiro gasto com isso, enquanto a população não tem nada. É por isso que nós contra a esse gasto a mais com o vereador.
Se o cara vir, se esse cargo for para somar, seremos a favor. Mas, infelizmente, nós sabemos que esses partidos que estão hoje dentro das câmaras municipais, infelizmente, está apenas para defender o interesse aí da burguesia e nada mais. Está lá dando nome de rua, nome quadra esportiva, você vai numa audiência pública, cara, é mudança de rua, nome muda isso, mas você vê que não apresenta nada de interessante, né, para a população. Então, é por isso que nós não acreditamos que um vereador a mais vai mudar a situação da cidade. Certo, o Arthur. E você falou aí da questão do gasto, né? A gente precisa tocar aqui na questão do salário, né, do vereador. Embora, né, Caçapava, né, pelo que eu conversei, né, inclusive com a própria Dandara, né, o sistema de Caçapava tem de salário do vereador é diferente, né? Como que você vê aí tanto o gasto, né, de salário de vereador, né, de assessor, né? Como que o PSTU lida com isso? E se o Arthur, né, for eleito vereador de Caçapava, você aceitaria ou não o alto salário que o vereador recebe? Como que você lidaria com a questão salarial, material? Primeiramente, Guilherme, nós acreditamos que a classe política, ela somente é classe política por conta dos altos salários. Então, é muita gente se perpetuando na política e nada faz, né? Nós, como PSTU, né, nós temos a nossa linha política, que se o Arthur for eleito, ele vai continuar sobrevivendo do salário que ele ganha na fábrica hoje. Ou seja, o meu salário que eu ganho na fábrica hoje vai ser o que eu vou pegar como vereador. O que for além disso, eu vou estar doando para a luta. Vou estar doando o partido, estar organizando a luta, organizando os trabalhadores, organizando a classe trabalhadora a fim da mudança dessa sociedade capitalista que vivemos. Então, respondendo a sua pergunta, se caso o Arthur seja eleito, ele vai continuar vivendo com o salário na fábrica que ele tem hoje e o que passar, ele vai estar doando para a luta. Perfeito. E, Arthur, como que tá? Você falou que é metalúrgico, né? Tá aí, né, nos sindicatos metalúrgicos de São José e do Vale do Paraíba, né, que pega a cidade de Caçapava. Como que tá a questão da do setor metalúrgico em Caçapava, né? Quais são os problemas, quais são as contradições, quais são as lutas que vocês travam aí em Caçapava, né? Eu acompanho bastante, né, o sindicato mais em âmbito em São José, e como que uma pré-candidatura como a sua, né, pode ajudar, né, a avançar aí nessas questões na luta cotidiana? Então, Guilherme, existe um processo muito grande no nosso país com relação à desindustrialização, né? Você vê muitas fábricas fechando, né? E Caçapava, ela foi uma das cidades mais afetadas aqui da nossa base territorial do Sindicato Metalúrgico São José dos Campos, né? Que abrange de Caçapava até Santa Branca e Garatá, né? E Caçapava foi uma das cidades mais afetadas, né? Porque aqui nós tivemos o fechamento da Brutec e da 3C, quando a LG anuncia o fechamento da montagem de celulares dela aqui em Taubaté. Então, essas duas empresas eram empresas terceirizadas que montavam celulares para LG, né? Ou sim, organizamos os trabalhadores. Eu não digo nem organizando, porque naquele momento eu não era dirigente do sindicato ainda, mas eu acompanhei a luta, né? Eu era ativista, né? Então, o sindicato organizou naquele momento os trabalhadores a fim de conquistar as mesmas condições que os trabalhadores seriam demitidos da LG, né? O pacote de indenização, que aqui, se não me engano, chegou a 95% que pagou na LG, pagou para essas trabalhadoras, ampla maioria mulheres,
da Blutec, da 3C, né? Então, infelizmente, fechou, né, as empresas, mas não foi do jeito que eles queriam, né? Ia somente pagar as verbas rescisórias e nada mais, né? Aí teve também depois a luta da MWL, que o que nós vimos foi o quê? O chinês, né? O capital chinês, não vamos falar o chinês aqui para ser preconceituoso, o capital chinês simplesmente abandonou a administração da fábrica, deixando os trabalhadores a verem navios. E lá já era um calote, Guilherme, que já era premeditado, sabe? Porque é uma empresa que você vê quando ela se instalou, quando a capital chinês comprou a MWL, eles não investiram em nada, né? O galpão, você viu, parecia um cemitério, bebedor de água era alugado, eles queriam investir o menos possível para eles sucatear aquilo, e a hora que eles entendessem que chegou conquistar o plano que eles queriam, eles simplesmente abandonaram a administração da fábrica. E foi isso mesmo, abandonou a administração da fábrica, deixando os trabalhadores a verem navio. O sindicato manteve um movimento muito forte, com piquete na porta da fábrica, chegamos a ocupar a fábrica também, acho que por 3 semanas ficamos ocupando a fábrica. Infelizmente, a justiça determinou a falência da empresa. E até hoje esses trabalhadores continuam na espera de receber alguma coisa, porque, infelizmente, não se tem terreno, não se tem galpão, para leiloar apenas umas máquinas velhas lá, leilão, e os trabalhadores estão até hoje esperando receber suas verbas rescisórias. E por que o PSTU se insere nessa luta? Porque, Guilherme, de nada adianta você ter o Arthur dentro do sindicato, os militantes, né, de vários partidos dentro do sindicato, porque o sindicato é limitado, ele tem o seu limite, né? O que os trabalhadores precisam não é ter seus representantes dentro do sindicato. O que os trabalhadores precisam é ter seus representantes dentro do legislativo, dentro do executivo. São nessas, né? Dessa forma que o trabalhador terá força, terá sua voz lá, realmente representante que represente. Não adianta que nós vê hoje o presidente da República, hoje em exercício, né? Um governo de plantão, que veio do berço sindical, e você vê que é um governo que apenas atende as demandas do agronegócio, dos banqueiros, né? Dar algumas migalhas para o pobre, né, a fim de manter o pobre na mão deles, mas infelizmente é um governo que veio do berço sindical e que nada faz para a população menos privilegiada do nosso país. Então, nós acreditamos que só é possível colocar nossa gente dentro do executivo, dentro do legislativo, a fim de mudar essa situação. Conseguiremos, né, com uma passe de mágica, mudar essa situação da noite para o dia, não. Mas é aos poucos, inserindo gente da nossa gente dentro desses setores aí do executivo e do legislativo, a fim de mudar essa situação, Guilherme. Porque não se pode as empresas virem de fora pedir concessão, pedir terreno, né, isenção fiscal, isenção de impostos, isso, aquilo, e depois simplesmente eles acabam a isenção, eles colocam a violinha deles dentro da mala e vai para outro lugar do país aí, procurar onde é mais atrativo para eles, entendeu? Então tem que ter uma proteção para os trabalhadores, minimamente uma garantia de emprego. Se você vai conceder terreno, isenção fiscal para alguma empresa, seja nacional ou multinacional, você tem que minimamente, dentro do acordo, colocar no mínimo aí 20 anos de que elas não podem sair da cidade, entendeu? A fim de garantir minimamente uma estabilidade no emprego dos trabalhadores. Caso contrário, vai continuar essa desgraceira aí, empresas fecham a porta aqui, abrem outro estado, entendeu? E cada vez mais vai aumentando aí a precarização, a redução salarial da classe trabalhadora, não só na cidade de Caçapava, mas no Brasil inteiro. Arthur, qual que é o cenário eleitoral de Caçapava? Quem são os pré-candidatos, né,
que está na disputa, né? Se além do PSTU tem algum outro, né, pré-candidato aí de partido de esquerda que está disputando. Explica aí um pouco para a gente. Olha, Guilherme, no momento, somente o PSTU que é uma alternativa de esquerda aqui na eleição de Caçapava. E eu creio que vai se manter isso, porque, por exemplo, o PSOL não tem diretório regularizado em Caçapava, não tem diretório. O PT tem diretório, mas tudo indica que não vai ser lançado candidato por esses partidos de esquerda. Como eu disse, Guilherme, é uma cidade muito conservadora, é uma cidade militar, e muitos políticos, por mais que eles tenham ideologia de esquerda, mas eles vão para o partido de centro, de direita, a fim de se perpetuarem na política, né? A fim de serem eleitos, né? E as pessoas não querem, de ideologia de esquerdas, muitos candidatos não querem se apresentar como PT, entendeu? E eu não tenho medo nenhum, não tenho vergonha nenhuma de apresentar minha candidatura pelo PSTU, né, na cidade de Caçapava, que por enquanto, e eu acho que até as eleições vai ser a única alternativa à esquerda. Aqui, para vereador, tem a pré-candidatura da Dandara, né? A Dandara, que ela, se eu não me engano, era do PSB, era do PSD, foi para o PSB, se eu não me engano, tá? Ou vice-versa. Isso. Tem o Fubá, que ele é empresário, dono de uma... Apesar que eu não sei se o Fubá ele entra... Não, acho que é vereador mesmo. Ele é dono de uma loja de material de construção. E vários outros pequenos pessoas estão sendo apresentadas por conta daquela coisa que chama da... Me fugiu o nome agora... Coeficiente eleitoral. Ou seja, você junta vários votos dentro do partido para eleger uma pessoa. E muitas candidaturas são usadas para isso, né? Aqui para prefeito, o cenário tem a pré-candidatura do atual vereador Ian Lopes, que é um jovem aqui na cidade, não sei te dizer qual que é o partido político dele. Tem o do delegado Hugo, né, que é a principal figura da ultradireita aqui na cidade de Caçapava. Tem a atual prefeita, né, que ela é do Republicanos, que num ato de desespero, agora nesse último ano aqui, que é ano de eleição, ela aparece tirando foto com o Bolsonaro, abraçado com o Tarcísio, né, e você vê no ato de desespero que ela vai fazer o que puder para tentar se reeleger, e ela está com a máquina pública na mão, né, Guilherme? É uma situação que você vê nesse ano, máquina para cima, para baixo, asfalto sendo jogado para cima. Por exemplo, na semana passada ela inaugurou uma ponte pequenininha que dava acesso ao bairro Eldorado, uma ponte que caiu pelo menos há 2 anos atrás, né? E se aproveita no ano político para fazer essas ações. Então é esse ano que, como eu disse, 3 anos tudo com o disjuntor desligado, e no ano de eleição que você vê as máquinas para a rua espalhando asfalto para tudo que é lado. Ou seja, o quê? Se utilizando o dinheiro público para tentar se reeleger. Então, é esse cenário que tem hoje, Guilherme, algumas pré-candidaturas lançadas, né? E é isso. O PSTU hoje é a única alternativa à esquerda que está colocada aqui para a população de Caçapava. Caraca! Não sei se responder tudo sua pergunta. O PT e nem o PSOL vão lançar, né, pré-candidaturas, né? Provavelmente não. E para você, o que isso significa, né? Porque para esses 2 partidos não lançarem pré-candidaturas, 2 ou uma, ou eles estão mal, né? Aí, né, eu conheço gente do PT em Caçapava, convido aí, né, quem quiser se manifestar, se pronunciar, falar, ou eles vão apoiar alguma candidatura que não, pré-candidatura, né, candidatura que não seja, né, minimamente de esquerda, né, com todos os problemas da conciliação
de classe. O que isso representa para você, Arthur? Olha, Guilherme, como você disse, viu? Infelizmente, hoje, o PT, nessas cidades mais conservadoras, eles estão sem o espaço deles, né? Isso tudo é culpa deles, né? É culpa da traição, né? Que o Lula o governo PT ficou tantos anos do poder, né? E o que nós vimos foi o lucro dos bancos crescendo muito, né? Enquanto a população continuou naquela vidinha marota dela, trabalhando para sobreviver. Então, eu acredito, Guilherme, que esses partidos não apresentam, igual como eu disse, tem pessoas que têm ideologia de esquerda, mas estão em partido de direita ou de centro, apenas de se manter na política, apenas tentar sobreviver e, às vezes, tentar se perpetuar na política. Ou seja, eles deixam de lado a sua ideologia, né? Se filiam a partidos de direita apenas para tentar se reeleger. Eu tenho muito orgulho, Guilherme, em dizer que eu sou militante do PSTU, e que meu partido, desde a fundação dele, que completou 30 anos agora recentemente, desde a fundação dele até hoje, que nós não mudamos uma vírgula no nosso discurso. Ao contrário do que foi o PT no passado, né? O PT foi mudando ao longo dos anos, quando o Lula foi tentando se reeleger, né, passando um pouco do cenário nacional, tentando se eleger a presidente da República, e por interesse político, por interesse eleitoreiro, ele simplesmente mudou o seu discurso. Onde antes ele dizia que o empresário era o câncer do país, ele mudou seu discurso falando: empresário, o Brasil precisa de você. Então, quer dizer, toda aquela ideologia dele que existia, né, foi jogada no ralo apenas simplesmente por interesse eleitoreiro. Como eu disse, eu tenho muito orgulho em ser militante do PSTU. Eu acho, se eu não me engano, eu sou o primeiro pré-candidato na cidade de Caçapava pelo PSTU, né, e eu tenho muito orgulho em dizer que nós jamais iremos mudar nosso discurso por interesse eleitoreiro. Nós podemos ser um partido pequeno e vamos continuar pequeno a fim de não mudar nosso discurso. Vamos continuar nosso partido organizando a luta da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, a fim de conquistar habitação, terra, melhores condições de emprego. Esse é o papel do PSTU. Não adianta você se conciliar a fim de conseguir cargos dentro da política, se você não vai mudar a situação da classe. Então, você não pode, nós, PSTU, não podemos trair a classe. E você pega as pessoas que ajudaram a fundar o PT, como, por exemplo, o Zé Maria, que hoje é presidente nacional do PSTU, né? O discurso dele é o mesmo, nunca mudou. Nunca mudou. Inclusive, nós contemos com o PT, quando o PT começa a eleger seus primeiros vereadores, onde nós começa a mudar o seu discurso, aonde o PSTU rompe com o PT e nós passa a ser um partido Partido Socialista Trabalhadores Unificado. Muita gente confunde o PSTU com o PT, mas não tem nada a ver. Como eu disse, qualquer partido político, independente do nome, da cor da bandeira, da sigla do partido, se atacar a classe trabalhadora, nós seremos extremamente opositores a esses governos. E para a gente finalizar aqui o nosso papo, né? O PSTU é um partido aí que, né, mais duas perguntas, né, que se reivindica, né, uma pergunta socialista, né, um partido que se reivindica comunista, né. Para o ouvinte entender, né, pro eleitor entender, é possível chegar numa sociedade comunista, numa sociedade socialista, por meio das eleições, Arthur? Não, Guilherme. Não, porque as eleições, elas são eleições burguesas. E nós acreditamos que não tem como mudar essa sociedade capitalista em que vivemos via urna.
Aqui, só é possível mudar, construir uma nova sociedade a partir do embate, a partir do levantamento da classe trabalhadora, dos menos privilegiados, né? Das pessoas que não têm casa, das pessoas que não têm terra, porque muitas pessoas falam assim, Guilherme, o comunista socialista vai tomar a sua casa, vai tomar o seu carro, né? E quem faz isso, na verdade? É o capitalismo, Guilherme. São os bancos. Fica 3 meses sem pagar a sua casa para você ver. Fica 3 meses sem pagar o seu carro. O banco vem e toma. Então, não é o comunismo, o socialismo, que essas coisas que o pessoal prega, né? Fechamento de igreja. Quantas igrejas fechou depois nesse governo que eles pregam como comunista do Lula, que nunca foi comunista? O socialismo, o comunismo prega o quê? Que todo mundo possa ter a sua casa, possa ter o seu carro, possa ter direito a um salário digno, a um emprego digno. E cá entre nós, Guilherme, poucas pessoas nesse mundo, os bilionários, os trilionários, que detêm a mesma riqueza de uma população muito grande dos mais pobres, entendeu? Então, aonde que um ser humano se precisa ganhar tantos milhões por mês para sobreviver, enquanto tem um pai de família, mãe de família, que vive de assistencialismo do governo e não morre, continua vivendo. Então, nós achamos que é muito injusto a sociedade em que vivemos, Guilherme. São poucos ganhando muito e muito sem nada. Então, nós acreditamos que essa só é possível diante de um levante, uma revolução socialista para mudar essa situação, esse sistema capitalista que vivemos, que para o rico é tudo e para o pobre é nada. Mais uma vez aqui, problema. Então, perfeito, Arthur. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação, né, por ter aceitado aí o convite. Houve aqui alguns contratempos, mas importante, importante que rolou, né, o nosso papo aqui, né, e vamos continuar, né, trazendo aqui os pré-candidatos aí de diferentes cidades, né, para conversar, debater, né, e falar aí sobre os problemas, né, locais e debater política, o mais importante de tudo. Então, Arthur, muito obrigado, né, e passo aí a palavra para fazer suas considerações finais. Tá certo, Guilherme. Eu que agradeço esse espaço aberto, né? Porque nós sabemos que nós, um partido pequeno, nós não tem espaço na mídia burguesa, então a nossa campanha é feita mesmo via rede social, via pessoas igual você que abrem, né, esse espaço, concede esse espaço de forma democrática para as pessoas poderem estar apresentando, independente do seu partido político, independente da sua sigla, da cor da sua bandeira. Então, é muito interessante, né, esse espaço que vocês concedem para nós, militantes, pré-candidatos aí de partido pequeno, para estar podendo apresentar um pouco, né, do nosso programa que nós temos, de fato, para a classe trabalhadora. Eu queria deixar um convite aqui, como eu disse, o partido PSTU completou 30 anos, e nós vamos fazer uma atividade aqui na sede do Sindicato Metalúrgicos no próximo dia 27, às 18 horas, para estar apresentando essa história, né, essa longa jornada do PSTU, e nós convidamos a todas as pessoas, né, que acreditam que é possível mudar essa situação em que vivemos, convidamos todas essas pessoas para estar indo lá no Sindicato Metalúrgico São José dos Campos, Rua Maurício Diamante, número 65, centro, para você estar vendo um pouco do que o PSTU tem a apresentar para a classe trabalhadora e para a população menos privilegiada do nosso país. Então é isso aí. Então, mais uma vez, agradecendo ao Arthur, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente as nossas entrevistas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok e Instagram.
E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então, muito obrigado e a programação ainda continua. Um forte abraço, fui!